alô, você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista desde já, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua audiência, obrigado pela licença concedida pra gente entrar na sua casa. Vem tomar o seu café com leite, vem tomar o seu café com leite, é o Band Litoral começando na tela da Tati Band Litoral. Muito obrigado aí a todos que estão na sintonia, vocês que ficam aí nas manhãs da Tati Band Litoral. Comigo nos estúdios, Paulo Bairro Papaléguas, em mais uma edição do nosso Band Litoral. Aliás, o que não falta são notícias, seja durante a semana, no Tati Cidade, o charme, a competência, o carisma do jornalismo com a Roberta Lemos, ou também no Peso da Notícia, que é lá no Luciano Fatioli, no Litoral Urgente, todos os dias também, de segunda a sexta, meio-dia. E aqui com a gente nas manhãs de sábado e domingo, no nosso Band Litoral. Notícia não falta. Aliás, a Band é referência em jornalismo, né? Tem Bora Brasil de manhã, de segunda a sexta, tem Brasil Urgente à tarde, os casos policiais e a grife da notícia que você vai falar pra mim, né? Modéstia à parte, nós estamos com a grife da notícia, que é o jornal da Band, né? Referência em jornalismo. Notícia que não falta na tela da Tati Band Litoral pro senhor e pra senhora. E eu começo a edição de hoje para mostrar pro senhor e pra senhora. Alô Zé, ó o café. Alô Maria, vamos lá, deixa a louça na pia, para tudo agora e presta atenção nessa reportagem. Tem dívidas? Ah, quem não tem, né? Boleto para pagar, todo mundo tem. Dívida é o que não falta, fala a verdade. Mais um programa do governo federal está estimulando as pessoas a saírem do vermelho e quitarem as suas pendências. É o Desenrola Brasil. Tem reportagem para você entender um pouquinho mais do que pode ou não pode fazer para sair do vermelho. Dá o play, roda aí. Dívida. No Brasil, difícil é achar quem não tem. Seu Jair pegou um empréstimo durante a pandemia, viu as parcelas atrasarem e o nome ficar sujo. Agora espera conseguir pagar. Esse que é o meu desejo, né? Andar de cabeça erguida sem dever. E ficar livre delas, que alívio. Ah, tudo fica melhor. Hoje eu durmo mais tranquilo, consigo passear com a família, viajar. Bom para o Thiago e para a economia do país. É com esse objetivo que o Desenrola Brasil começa hoje, primeiro para a chamada Faixa 2. Quem tem renda mensal de até R$20 mil e teve o nome negativado entre 2019 e 2022, poderá procurar diretamente o banco e conversar sobre juros e prazos. Quem tem dívidas até R$100 será tirado diretamente da lista de inadimplentes, mas ainda tem que pagar. O objetivo é criar melhores condições dentro do programa para que os cerca de 70 milhões de brasileiros, hoje com nome negativado, consigam pagar suas dívidas, recuperando crédito e, consequentemente, voltando ao consumo. A pessoa tem uma dívida de R$10 mil e o banco fez um acordo de R$10 mil por 3, esses R$7 mil de desconto, ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai liberar espaço no balanço para as operações de rotina do banco. Neste primeiro momento, só vale para débitos bancários, como cartão de crédito, empréstimos e cheque especial. Quem deve para lojas ou está com contas de consumo atrasadas, como água, luz e telefone, terá que esperar até setembro. Aí não é só mais banco. Entra a conta de água, luz, telefone, crediário, tudo isso vai estar disponível para renegociação lá na frente em setembro, na plataforma gov.br. Veja você que é meu amigo, você que é minha amiga. Muita gente lutando para sair do vermelho, certo? Legal, que é o Desenrola Brasil, não é? Todo mundo não querendo estar com dívidas, né? O brasileiro não quer ter dívida, mas a gente não tem dinheiro, tem que fazer dívida. Quero comprar alguma coisa, preciso lá parcelar e nem sempre dá para pagar todas as parcelas. Este programa do governo federal, de repente, é uma luz no fim do túnel para muita gente. Agora, olha só, ainda falando em economia, e eu quero a análise do senhor aí no WhatsApp Band Litoral. Por um lado, a sociedade que deve e precisa pagar, quer pagar, né? E aí as condições do Desenrola Brasil. Por outro lado, super salários. Você sabia que o Brasil gasta quase 4 bilhões de reais em super salários com servidores públicos? O senhor está aí, né, com os boletinhos para pagar? E tem gente que ganha até R$300 mil de bonificação? Veja na reportagem. Sem plano de saúde e sem carro, Matilde, que sofre com dores nos pés, saiu da UBS sem atendimento e de ônibus. A aposentadoria de R$ 1.300 está toda comprometida e quase não dá para pagar as contas básicas. Se eu te falar que tem servidor público que no ano
passado recebeu em só um mês mais de 300 mil reais de salário. Aqueles ricão lá? Eu sei. A senhora acha justo? Eu não acho justo. O Brasil gasta quase 4 bilhões de reais por ano com super salários, segundo um estudo do Centro de Liderança Pública. Cerca de 25 mil servidores recebem acima do teto do funcionalismo público, que é de R$ 41.600, salário pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses 4 bilhões aí, eles significam 1/3 do custeio do Bolsa Família no ano. Então, a gente está falando de 0,25% dos servidores públicos que ganham e trazem gastos para os cofres públicos. A maior parte dos supersalários é paga pelos estados, depois vem a União e os municípios. Parte dos ganhos extras são referentes a indenizações previstas em lei. O projeto que regulamenta o teto do funcionalismo está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado desde 2021. Para especialistas, a aprovação do projeto poderia reforçar os recursos para áreas como saúde, educação e segurança. A gente precisa fazer com que essa agenda ande não só sobre o ponto de vista moral, né, Juliano? Sobre o ponto de vista também aí fiscal. Os supersalários devem ser jogados por terra e ele é o cartão de visitas da reforma administrativa. Juliano Dipp falou e disse, super salários. Você viu a senhorinha? Até riu. A senhora sabia que os caras ganham tanto? Eu sei, meu filho, dá risada. Enquanto a gente não tem direito à saúde, à educação, ao transporte, é ônibus velho carregando a população, é o hospital sucateado que tem lá para você cuidar da sua saúde, escolas sem estrutura nenhuma para ensinar o teu filho e a tua filha. É lamentável, né? Uma reportagem dessa não é agradável, eu sei disso, na hora do café principalmente, não é agradável ouvir tal afirmação de 4 bi com super salários. Infelizmente, é o Brasil, é a porcaria lá de Brasília, né? Os porcos de Brasília fazendo o quê? Dançando e pintando e bordando com a nossa cara, com esses salários super altos. É uma piada, né? É um tapão mesmo na cara da sociedade, já dizia José Luiz da Atena, é um tapa na cara da sociedade isso aí. Falar em 4 bi, lá em Brasília os caras ganham 4 bi, 300 mil de... É uma comissão para o senhor. Fizeram porcaria nenhuma. Não fazem porcaria nenhuma, só aumenta salário. E o salário mínimo, sempre mínimo, né? Sempre mínimo. É uma piada, é uma vergonha mesmo. E aí a sociedade sofre mais uma vez. Olha o golpe. O senhor está em casa, prometeram picanha. Até agora não vi nada de picanha, né? Tem picanha. O ovo era uma alternativa no prato do brasileiro, né? O ovo sempre foi uma alternativa. Vamos comer ovo, omelete, ovo frito, ovo cozido. Era uma proteína de baixo custo, mas até o ovo inflacionou. Dá uma olhada na reportagem. Bolos, tortas, doces. Quase tudo que se faz nesta empresa especializada em cafés da manhã leva ovo. A dona diz que o aumento no preço do produto encareceu e muito os custos de produção. Quem acaba sempre pagando por isso é o consumidor final, porque a gente tem que aumentar o valor do produto. E ele aumentou muito. Eu, no começo do ano, pagava uma caixa de ovo 160, 180 reais. Hoje eu estou pagando 230, isso no super atacado. Eu imagino que quem compra ovos no varejo tenha sentido mais ainda do que quem trabalha com atacado. Além de ser usado em diversas preparações, o ovo é muito procurado pelo consumidor porque é uma proteína animal de alto valor nutricional e barata. Mas o aumento de 16,6% só este ano impacta diretamente o orçamento familiar. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta chega a 22,9%, sendo que nesse período a inflação foi de apenas 11,89%. Já tem bastante tempo, né, que ele está subindo e a gente
vai em mercado, mas realmente o preço está bem alto. Neste supermercado de Santos, a cartela com 30 ovos está saindo por R$ 28,99. A gerente diz que só no último mês o ovo chegou dos fornecedores 10% mais caro. A gente até tentou fazer o repasse, a gente fez esse repasse, aumentou o valor, porém o nosso produto começou a ficar um pouco mais na prateleira. Eu acho que também a questão do público, quando dá aquele impacto, sabe, de aumento e tal, aí o pessoal dá uma segurada, pô, tá caro, aí depois as pessoas fazem uma pesquisa geral, vê que realmente está mais caro em todos os lugares, aí sim volta ao normal. Este especialista em mercado explica que a alta é impulsionada por uma série de fatores externos, mas o principal é a famosa lei da oferta e da procura. A gripe aviária, que por conta desse fator no mundo, faz com que as exportações aqui no Brasil aumentem, né? E também o custo, né? O custo da ração para os frangos. Isso também ajuda no aumento do custo do ovo. Menos frango, menos produção de ovo, menos ovo no mercado. Claro que aquela questão da oferta e demanda faz com que o preço comece a aumentar. É esse efeito que estamos sentindo aqui no nosso mercado. E como a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, o consumidor fica sem saída. Tem que substituir, mas é poucas coisas, né, que a gente vai ter porque está tudo aumentando, né? Como prometeram a picanha, o que ficou mais barato foi a abóbora mesmo, né? Aí, né, uma pincelada econômica na tela da nossa do nosso Band Litoral, na Tati Band Litoral. Super salários. Aí a gente tem, eu vou até falar, ó, Desenrola Brasil, para você tirar a economia, para você pagar suas dívidas, super salários, o preço do ovo que aumentou e a feira livre que tá pela hora da morte. Desculpa começar o nosso Band Litoral, era melhor ter falado de casos policiais, né, minha senhora? Né, meu senhor? O senhor ia ficar menos revoltado, né? Agora o senhor tá aí, olha, eu vou matar aquele apresentador. Não faça isso! Me veja na rua e me cumprimente. Eu vou pro intervalo e volto já 2 minutos. Nós já estamos de volta com o nosso Band Litoral. Eu tô com o WhatsApp Band Litoral em mãos. Papalégua, você sabe que aqui a nossa região é portuária, né? Aliás, tudo gira em torno do porto, né? A grande maioria do trabalho, a economia, Porto de Santos, maior, né? Maior do Brasil, da América Latina e tudo mais. A Associação Comercial fez uma reunião. E eles fizeram uma reunião e fizeram uma carta aberta, olha essa, fizeram uma carta aberta para mudanças ao entorno ali do porto, que precisa mesmo de revitalização, precisa de melhores condições para escoar a carga que chega, não está dando conta. Tem reportagem, a gente vai ver agora aqui na tela do Band Litoral, vai! A carta elaborada pela Associação Comercial de Santos é o resultado de vários debates que ocorreram aqui na sede da entidade. Sobre esse assunto eu converso com o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Mauro, faz um resumo para a gente. Quais os principais pedidos de vocês nessa carta? Muito obrigado pela sua participação. A grande maioria dos associados da ACS, eles estão ligados direto ou indiretamente às atividades portuárias. Então sofrem diariamente os problemas, né, com os entraves, principalmente na região da Lemoa, por falta de investimentos em infraestrutura de todas as esferas de governo, principalmente o governo do Estado e o governo federal. E então isso trouxe aqui a necessidade desses debates, chamamos todos os intervenientes, que gerou então agora essa carta que foi emitida pela associação, pedindo então medidas imediatas para que a gente tenha uma solução para o problema. Na prática, seria uma terceira pista ligando a Baixada Santista ao Planalto. O que mais dá para a gente citar? Tá, nós temos questões pontuais, né? Então a gente precisa resolver os problemas dos entraves da Lemoa, e isso envolve também a construção do viaduto, que está dentro até do contrato da concessão da FIPS, né, da Ferrovia Interna do Porto de Santos, mas outras ações que são necessárias. Temos um problema muito grave com o conflito entre rodoviário, ferroviário na área de Cubatão, os pátios reguladores, né? Quando tem ali um congestionamento, isso afeta todo o sistema Anchieta Imigrantes. A gente precisa de soluções de imediato para essa área. Além disso, a longo prazo, precisamos de uma terceira via para o Planalto, porque leva muito tempo o licenciamento ambiental, para a construção, no mínimo 7 anos, né, para a Anchieta Imigrantes, ou 10 anos se for a Via Verde para Suzano. E a gente precisa dar início agora. O Porto
está em constante crescimento, movimentação das pessoas, né? A gente já sente no nosso dia a dia que a estrada está no seu limite. Então a gente precisa agora começar a tomar essas ações para que no futuro possa fluir todo esse crescimento que a gente aguarda. Os governos federal e estadual já sinalizaram de alguma forma esse pedido, porque é um pedido em conjunto, né? Sim, o governo estadual, nós temos aqui a Secretaria de Desenvolvimento, o secretário Jorge Lima, em diversas regiões do estado, ele criou grupos de coalizão para discutir assuntos importantes de desenvolvimento dessas regiões, e aqui em Santos existe um grupo só discutindo especificamente o problema de mobilidade. Então, o governo estadual já acenou para essa discussão e a gente vai colocar esse debate, então, através da coalizão. O governo federal, o ministro Márcio França, claro, está muito envolvido por ser da região, a oportunidade que nós temos, né, agora da ligação Porto de Santos em evidência, né, com o nosso ministro, também está aí de portas abertas. A SPA, o presidente Pomini participou, a diretoria participou aqui dos debates, também está sentando para discutir. Eu acho que é um bom momento para a gente conseguir buscar essas soluções. Mauro Samarco, presidente da ACS, muito obrigado pela sua participação. Eu volto ao estúdio. Muito bem, vou pro intervalo. Essas imagens aí para comover você um pouquinho mais, claro, que eu não quero deixar o meu amigo na mão, e volto em 2 minutos. Até já. Capitão Marcos Urodovic é um marinheiro experiente. Já navegou pelo mundo inteiro e chegou a enfrentar o complicado Mar de Drake, na Antártica, como membro da equipe do navegador Amir Klink. E para ele, navegar por estas águas é um verdadeiro lazer, ainda mais se for para levar grupos ao encontro das baleias. E nós fomos numa dessas saídas do catamarã Pinguim, um barco de 44 pés com mastro de 15 metros. O mar estava muito calmo e prometia uma viagem tranquila e com boa visibilidade para as baleias. E lá fomos nós, rumo à Laje de Santos, que fica a 22 milhas náuticas do ponto de partida, ou seja, um pouco mais de 40 quilômetros. A expectativa é que já veríamos as baleias no caminho. Cada um escolheu um lugar para ser o primeiro a ver a cauda ou o esguicho da baleia. Cada movimento diferente no mar era motivo de atenção. Como é que a gente vai achar a baleia? É olhar para o horizonte. Se você vê aquele borrifinho, sabe aquela nuvenzinha? Tem. Viu o borrifo? Tem que gritar. Não grita, aponta para mim. Ó, vem baleia, e aponta. Né? E aí a gente vai em direção. Tá. Outra coisa, tá assim, de repente você vê um splash na água, que ela dá muito salto, ela bate a cara. Você viu um splash na água, opa, Marcão, ó, e aponta. Avançamos mar adentro, todos com câmeras nas mãos, e nada. O capitão explica que as baleias normalmente ficam a uma profundidade de 50 metros. Numa região próxima da costa, chamada de linha isobatimétrica, que fica entre 50 e 70 metros de profundidade, é como se fosse uma estrada que as baleias usam para se deslocar e se alimentar, mas que a qualquer momento poderíamos ver alguma que não estivesse naquela região. A ativa é boa, né? O mar hoje está muito liso, muito flat, a gente consegue enxergar longe. A ativa é avistar baleia. Agora é a época, né? Melhor época do ano agora, junho e julho. Ativa alta aí. A previsão de encontrar as baleias antes da Laje de Santos não se conformou, mas o grupo ainda estava confiante e lá fomos nós para 20 quilômetros à frente. Agora sim, chegamos na superfície da estrada onde as baleias costumam passar. Olha de um lado, olha para o outro e nada. Parece um desafio. É como encontrar uma agulha no palheiro, mas com um visual para lá de privilegiado. O
capitão decide apelar. Ele usa sons de baleia que ele mesmo gravou a uma outra missão. Silêncio total, só o barulho do mar. Vamos soltar esse som aqui, ó. É encantador ouvir o canto das baleias no meio daquele oceano azul. Mas apesar disso, nada de baleia para a gente poder contemplar. Voltamos meio desolados, menos o Capitão Marcos, que repetia que o jogo só termina quando acaba. Quando estávamos próximos da costa, com um grupo já sem esperança de ver as baleias, eis que o capitão vê um jato d'água bem próximo da praia do Guaiúba. Agora é a vez de desviar o curso, mas respeitando as regras de aproximação para evitar o estresse. E mais uma surpresa, não era uma baleia, e sim um casal que optou pela região para caçar em águas mais quentes. A emoção de ver aquelas cenas sob a luz do pôr do sol é interrompida pelo nosso cinegrafista. E para nossa surpresa, é o tênis de uma pessoa do grupo que havia acabado de deixar cair no mar. Ali, ó. E agora, voltamos com o barco para pegar o tênis ou continuamos a monitorar as baleias? A decisão é unânime, não paramos de monitorar as baleias e seguimos em busca de mais imagens e o show não parou. Fim da missão. Opa, fim da missão não, porque agora é hora de encontrar o tênis para não deixar lixo no mar. E não é que nós encontramos? Bom, fim de viagem. E agora é mostrar para os amigos as fotos e guardar para sempre a emoção de ter visto esses animais incríveis tão perto de casa. Com essa imagem, com essa reportagem, eu termino nosso Band Litoral. Desejo ao senhor e à senhora, é claro, um bom final de semana e a gente volta na próxima edição. Tchau, pessoal, juízo e até mais.